Tiago, o que a internet ensina sobre linguagem corporal que é completamente mentira? Vou começar do mito top número 1, de longe, assim. Na nossa área, quando a gente fala de mentira, todo mundo quer identificar mentira. Todo mundo tem essa ânsia de saber se faz parte, é produtivo, se a outra pessoa que está do teu lado realmente está falando a verdade e tal. Se um companheiro está indo na mesma linha ou se não é um filho daquele negócio que você falou agora. Então, pra gente é muito importante. Então, todo mundo tem isso dentro dele de saber assim, cara, eu também quero ler a outra pessoa. Normal. E aí tem alguns caminhos prudentes e corretos. Mas a maioria esmagadora não é. Saiu um estudo, Armando, não é nem um estudo, foi uma meta-análise. Quando a gente fala de meta-análise, são vários estudos compilados para sustentar, para reforçar uma hipótese. A meta-análise é o filé mignon que nós temos dentro dos estudos. Uma das meta-análises que saíram, ela mostrou que, assim, 84% do que a gente aprende, seja com nossos pais, no vídeo da internet, no curso, no livro, sobre a mentira é mentira. Praticamente 90% do que você escutou sobre falar, porque a pessoa mente por causa disso, tudo é mentira. E o mito número 1, que é muito conhecido, e de novo, a gente fala o que a gente quiser na internet, vende curso do jeito que quiser, não tem problema. O problema maior é quando você passa esse tipo de conhecimento para as pessoas que têm uma responsabilidade. Então, no meio judicial, por exemplo, entendeu? Eu trabalho 99% com crimes sexuais, por exemplo, de crianças. E assim, às vezes a gente pega pessoas identificando coisas através de ciências comportamentais totalmente balela que ditam a liberdade de alguém, por exemplo. Ou que deixam um perpetrador impune, né? E aí uma das coisas que é aplicada, pasmem, nesse meio, é a direção do olhar. Se você perguntar para qualquer pessoa, cara, me dá um sinal que fala que a pessoa tá mentindo. O que vem a primeira coisa na tua cabeça? Direção de olhar. Então as pessoas falam assim, tem pessoa que olha para a PNL, que é uma ferramenta muito nobre até, ela foi um pouco distorcida na década de 90 sobre a direção dos olhos. Então ela dita que assim, quando a pessoa olha para um lado, ela tá lembrando. Então se você tá trocando ideia comigo e me pergunta alguma coisa, Tiago, você fez tal coisa, passou por isso tal dia? Se eu lembrar, é verdade, porque é algo que eu passei. Aí tudo bem. Só que se você olha para outro lado, você tá criando. Peraí, se o Armando me pergunta alguma coisa, eu vou olhar para outro lado, eu tô criando, deve ser mentira. Então eu vou te dar um exemplo prático agora pra gente já quebrar esse mito, o primeiro mito aqui do podcast em 15 segundos. Vamos supor que eu atrasei hoje aqui, Armando. E aí eu atrasei porque eu perdi a hora mesmo, né? Mas eu vou contar uma mentira pra você só pra me beneficiar. Armando, é o seguinte, eu peguei um trânsito, meu carro quebrou, aí tinha uma blitz, e aí caiu a roda do carro, conto uma história cabeluda pra você. E você acredita, tô mentindo. No ano que vem, quando eu voltar aqui no podcast, você vai falar, pô, Tiago, você chegou na hora hoje, né? Que bom, você não atrasou. Como você atrasou o ano passado, né? O que eu vou precisar fazer pra sustentar aquela mentira que eu te contei no ano passado? Lembrar tudo que você me falou. Falou tudo. Só nisso eu já ia usar o meu lado da memória. Então assim, pô, o Tiago tá lembrando, deve ser verdade, ele tá falando a verdade. Quando eu te contei uma mentira extremamente cabeluda. Então direção de olhar, que é o mito número 1, ela nunca pode ser utilizada para você, aspas, detectar mentira, ou o que a gente fala na ciência que é avaliar a credibilidade. Detectar mentira é o maior mito que tem. Se alguém falar assim, eu vou te ensinar a detectar mentira, ou eu detecto mentira, é o primeiro mentiroso, porque isso não existe. Eu sei que é o que todo mundo quer escutar, que tem ferramentas para você identificar a mentira, não sei o quê, mas essa é a maior mentira de todas. Não existe detecção de mentira. O que a gente faz é avaliar o nível de credibilidade do depoimento, do discurso, da conversa e assim por diante. Os detalhes, né? Todos os mínimos detalhes. E uma outra coisa que a gente fala também, que é um dos maiores mitos, é que assim, para você interagir com as pessoas, eu preciso ter bons olhos. Então, quer dizer, eu vou olhar o Armando aqui, que ele vai dar uma coçadinha aqui, vai mexer a cadeira ali e tal. Mas, na verdade, quando a gente fala de mentira ou credibilidade, 99% tem que ser no conteúdo verbal. Não no conteúdo visual, não verbal e expressão facial, nada disso. Nós temos ferramentas que nos ajudam nessa parte não verbal. Então, por exemplo, a ferramenta mais conhecida é um protocolo que ela mede a expressão facial, chamada de fax, você pega lá a musculatura, e sim, é um protocolo que funciona muito bem, mas eu vou conseguir identificar aquilo que você está sentindo, nunca o que você está pensando. Ainda não temos uma tecnologia para isso. Então, assim, o nosso papel é identificar o que a pessoa sente, mas até aí tem um universo de coisas a se fazer para você chegar num parecer e falar assim, cara,
o nível de credibilidade desse discurso é baixo. Isso é o meu papel como perito. A gente passa o trabalho, por exemplo, para os advogados ou promotores, e eles podem falar o que quiser. O perito falou aqui que está mentindo, com as palavras dele. Mas a forma certa, prudente e ética, responsável de se fazer uma análise, nunca é apontar a verdade e mentira. E a interpretação, às vezes, ela fica mais aguçada após uma opinião da peritagem, né? Sim. Aí, assim, é que em tempo real é bem complicado. Em tempo real, assim, as pessoas acham que, cara, vou fazer um curso de expressão facial, de gesto, vou conseguir saber se a pessoa está mentindo ou não. Mas a ciência e toda a experiência que a gente tem, eu tô desde 2013 no mercado já fazendo isso, é que essa parte não verbal, ela serve só para guiar a tua conversa. Então, eu tô trocando ideia contigo, através do não verbal eu percebo onde tem mais coisa para eu aprofundar mais ou não sair tanto, o Armando pode ter alguma coisa aqui ou ali. É para isso que serve. Mas quando a gente vai fazer uma análise mesmo, para conseguir sustentar juridicamente no papel, no lado do parecer, é a parte verbal. Então é analisado só depois, né? Depois a gente vai falar bastante de expressão facial. E a pessoa acaba se enroscando também no meio da conversa, né? Ah, sim, mas, cara, até que se você fala a verdade, você fica meio enrolado, imagina mentindo. E uma das coisas, só para completar mais um dos mitos, que tem muito no meio policial, por exemplo, são pessoas que atrelam o nervosismo à mentira. Então, se um policial me para na rua, eu não tenho nada em cima, meu documento está em dia, não estou embriagado, nada disso, mas é natural que eu vá mostrar um nervosismo situacional ali. É natural. E muitas dessas técnicas balelas, elas já pegam esse tipo de nervosismo e já falam, pô, essa pessoa tá devendo, tá mentindo e assim por diante. Não é assim que funciona. É lógico. Aí tem que medir o tamanho do nervosismo. Lógico que se ele tá com alguma coisa errada, Exatamente. aí o nervosismo vai ser... Mas você viu como é interessante? Aí o nervosismo só vai me falar assim, cara, pode ter alguma coisa a mais aqui ou não. Entendeu? Só isso. É isso aí. Bom, então você vai conhecer melhor o Thiago daqui a pouquinho em todo o seu trabalho, inclusive hoje você está trabalhando com júri, como é que você está? O meu trabalho, eu sou igual a Cris, tenho 2 empregos. Eu sou professor, né, de pós-graduação na VOPML, por exemplo, que é a faculdade, a pioneira, a única faculdade forense do Brasil, né, que é a pioneira da área, e eu trabalho como perito e assistente técnico. Então a maioria do meu trabalho é o dia inteiro vendo sangue, tiro, morte e estupro. Então é o que eu fico vendo e analisando, entrego para os contratantes, geralmente é a defesa, né, do caso, e a gente faz todo esse trabalho de entrevista, coletando os depoimentos, analisando tudo que tem no processo para fazer um laudo ou um parecer técnico. E os advogados usam teu parecer nos processos? Sim. Nós temos assim, por exemplo, no júri, nós não perdemos nenhum até hoje. Foram muitos casos que a gente não perdeu. Nos processos que a gente faz, o advogado... porque assim, só para explicar e contextualizar rapidinho. Crime sexual. Eu sei que é a palavra que o nosso YouTube não gosta, tudo, mas crime sexual. É a maioria do meu trabalho. A criança, ela alega que ela sofreu algum tipo de abuso, né? E aí, óbvio que esses crimes às escuras, eles não têm testemunha. Se aconteceu alguma coisa ali, foi escondido de alguém. Então não tem uma testemunha para ver aquilo. E aí a criança fala, olha, o fulano fez tal coisa comigo, mamãe. Aí a mamãe vai pegar as dores das crianças, né? E eu tô falando de pessoas, assim, que com falsas memórias. Não tô falando das crianças malévolas ainda. Mas a criança, assim, cara, eu contei pra minha mãe que eu fui abusado. A justiça, o que ela vai pegar? Vai pegar o depoimento da menina, da criança, falando que aconteceu assim, 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 né? Aí pôr uma testemunha, uma mãe, um vizinho, fala assim, realmente esse cara parecia meio suspeito, né? Eu sabia que ele podia fazer alguma coisa com a minha filha, não viu nada, mas tá ali, né? E a justiça, ela não tem outro caminho. Quando a gente fala de prova testemunhal, que muito pesa do depoimento da pretensa vítima, você não tem outra ferramenta a não ser avaliar aquele depoimento. Porque aquilo é visto como uma verdade. Se o juiz que não tem armas, ele vai pegar o depoimento de uma criança e falar assim, cara, essa criança tem um depoimento coerente. E tem uma testemunha, que é a mãe, que endossa isso. Tem outra testemunha também? Então deve ser verdade. E muitas vezes não é. E nem sempre é a maldade de uma criança para ferrar com a vida de alguém. Não, muito pelo contrário. Mas a criança, ela relata aquilo da forma que ela lembra. Entendeu? E se a mãe já tá meio enviesada, por exemplo, então deve ter sido um abuso. Ou a menininha acaba vendo na televisão lá coisas relacionadas sexuais e acha que sofreu tal abuso. Consolidifica uma memória e aquela criança, aquilo lá vira uma denúncia. Quantos e quantos casos a gente fez? Teve um caso muito marcante, que foi do menino que tinha 22 anos, né? A pena estava em 25 anos. E a gente viu que não tinha nada disso.
Um outro senhor, esse foi esse ano, um outro senhor, ele tinha, a pena dele passava dos 50 anos, quando ele falava, cara, eu não fiz nada disso. Então, assim, o nosso papel é pegar esses casos que a gente consegue constatar que tem um nível alto de credibilidade, é lógico, que eu também quero ir pro céu, né, Armando? Então, assim, Claro. se eu pegar um caso que eu vejo, a primeira coisa que eu sou sincero é com o advogado. Fala, cara, meu trabalho não vai te ajudar. Mas o nosso papel é esse, né? Passar, dar elementos à justiça para que elas julguem com mais prudência. E cometa menos injustiça, né? Total. É verdade que dá para descobrir uma mentira só olhando para o corpo da pessoa? Não, nunca. Jamais. De novo, eu sei que é o que todo mundo gosta, todo mundo quer escutar. Mas não existe, não existe. Detecção de mentira já não existe. Olhar para o corpo é uma coisa assim muito situacional. Se a gente pegar a coisa mais básica do mundo, cruzar de braço. Ah, tô trocando ideia com o Armando, de repente ele me pergunta alguma coisa, eu cruzo o braço. Cara, você não tem como atrelar esse cruzar de braço a uma mentira. Eu posso estar desconfortável na cadeira, eu posso estar com frio, eu posso estar com inúmeras coisas, né? Ah, mas eu conversando com o Armando, ele pegou e me mostrou medo. Eu não tô lendo a mente do Armando. Eu não sei o que passou na sua cabeça. Se você lembrar do jogo do Brasil, se você lembrar da morte da Bezerra, né? Já é o suficiente para produzir isso em você e eu não tenho como saber disso. Então, assim, o que a gente faz é sempre coletar o depoimento. Me conta tudo o que você sabe que aconteceu, o que você passou, conta tudo com os detalhes que eu não tava lá, me põe na cena. E aí eu pego todo esse relato, que é chamado relato livre, né? Dá corda para a pessoa, através de técnicas investigativas, né? Que entrevista e interrogatório, e aí você faz uma avaliação totalmente verbal. Mas pelo corpo, cara, o máximo que você vai pegar ali é um desconforto. Mas ele pode ser por N motivos. É complicado, né, mano? Eu sei que não é o que a galera quer ouvir, mas essa é a real da nossa Nós área. já tivemos aqui outras pessoas falando disso e a gente sabe que não há uma coisa concreta. Não existe, não existe.